Nesse projeto, você vai treinar seus conhecimentos nos comandos interativos usando JavaScript, também conhecidos como loops. Então, nessa primeira tarefa, você vai criar uma função chamada números até 20, e essa função deve retornar todos os números de 0 a 20, devidamente separados, por espaço, né? Então, exemplo, 0 espaço, 1 espaço, 2 espaço e assim por diante. Então, bora lá criar a função. Então, eu vou definir aqui usando function. Então, perceba que a gente continua, né, sempre criando funções para resolver as nossas tarefas. Então, function, números até 20. E essa função não vai receber nenhum parâmetro, vai simplesmente retornar, né, os números até 20. Então, abre e fecho chaves. E aqui dentro eu preciso declarar uma variável. Essa variável vai receber esses números, que vai permanecer, né, adicionando novos números de acordo com a cada iteração dentro do meu comando de laço, né, no caso. A gente vai usar aqui o for. Então eu vou declarar aqui variável números, que inicialmente vai estar vazio. Então coloco aqui ponto e vírgula e vou escrever aqui o meu comando de loop. Então vou usar o for. O for você pode usar aqui, né? Você vai definir uma variável que seria o contador. Vou usar contador aqui para deixar mais simples de entender, mas geralmente é usado o i, né, de iterator. Vamos deixar aqui contador mesmo. Então vai inicializar essa variável como 0, né? E aqui eu vou ter a condicional para sair do loop. Então para ele sair do loop, ele vai sair do loop quando o contador, né, for menor ou igual a 20. Não sair do loop, né? Na verdade, isso aqui é para ele continuar para a próxima iteração, né? Então, a cada iteração ele vai avaliar isso aqui, se o contador é ainda, né, menor ou igual a 20. Quando chegar maior que 20, né, 21, por exemplo, ele vai sair e vai parar de fazer os laços, né, os laços de repetição. Coloco aqui ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar o incremento. Então, o contador vai ser incrementado, né, a cada novo laço de interação. Então, esse aqui é a mesma coisa que eu falar contador recebe, né, contador mais 1, por exemplo. Mas fica bem mais simples se eu colocar contador mais mais. Tá ok? Então aqui eu vou abrir chaves e aqui dentro eu vou atualizar essa variável números que veio inicialmente vazia. Então aqui dentro eu vou fazer o quê? Essa variável vai receber, né, números vai receber uma combinação de números, espaço, contador. Então veja, na primeira vez que ele entrar, né, fizer esse laço de repetição, o números vai receber o quê? Números, que é vazio, e contador, que no caso aqui vai ser o 0, né, que ele começa com 0. Aí da próxima vez, eu já vou ter 0 dentro de números, né, então ele vai receber números mais 1. Vou fazer aqui, debugar o código para você entender o que eu estou te falando daqui a pouco, tá ok? Então aqui atrás eu vou retornar, né, minha função, porque eu estou dentro de uma função, eu preciso retornar a variável que eu trabalhei aqui, a variável local números. Então, basicamente é isso. Vamos salvar e veja que minha tarefa está concluída. Eu vou clicar em inspecionar aqui para você entender o que está acontecendo dentro do código. Então, eu posso colocar aqui o comando debugger, salvei, e aqui, né, o Google Chrome já vai chamar esse código aqui para debugar. Então, a cada nova interação, deixa eu abrir aqui, vamos ver o que acontece. Vamos clicar aqui. Então veja que números, né? Inicialmente está undefined, né? Depois que eu executei essa linha 12, agora ele vai estar com o valor vazio, tá ok? Então aqui, contador ainda não está definido. Se eu executar aqui, ele agora vai estar com o valor 0. Tá vendo que eu tenho o valor 0 aqui? Se eu clicar aqui, eu posso adicionar
essa variável ao watch aqui. Deixa eu ver. Adicionar a variável contador. Então veja que está o 0 aqui. Vamos adicionar também a variável números. Dessa forma você vai poder ver em tempo de execução, né, acompanhar a mudança dessas variáveis aqui, beleza? Então vamos para o próximo passo. Então veja que ainda continua, né? Contador é o 0, variável números está vazia. Então bora, próximo passo. Então veja que agora, né, eu tenho o número 0 aqui. E se eu executo novamente, vamos ver esse mudando. Então eu vou executando aqui para você entender. Veja que já mudou. Então o contador passa a ser 1, né? Então ele adicionou a variável números, que eu estou incrementando, né? Então é número 0, espaço 1. Então à medida que eu for repetindo, né, entrando dentro de cada laço de repetição, veja o meu código evoluindo e o valor números evoluindo. Isso é bem legal para você entender como o seu código está sendo executado. Tá ok? Então, se eu continuar aqui, vai chegar até o 20 e vai sair do loop. Então, vamos tentar acelerar aqui. 13, 14. Variável watch está aqui. Então, já está no 15, 16, 17. Então, veja aqui que eu tenho, né, essa condição. Eu vou adicionar essa condição ao watch também. Ctrl C. Para você ver que ela é true, né? Enquanto ela for true, ele vai continuar dentro do laço de repetição. 17, 18, 19. Então veja que daqui a pouco, quando ele for false, ele vai sair do laço de repetição e vai para a próxima linha, que seria o return números aqui, na linha 16. Então, novamente, igual a 20 ainda está, né, incluído. E agora, veja que no 21 ele já é considerado falso, então ele não vai continuar. Então ele já vai para a próxima linha, que é o return números. Beleza? Então é isso aí, você vendo um loop ao vivo e a cores, né, em tempo de execução. Então eu vou continuar aqui meu código. E agora a minha tarefa 1 está concluída. Isso aqui eu mostrei esse código em tempo de execução, só aqui nessa tarefa 1, nas tarefas seguintes eu vou simplificar e só mostrar o código. Mas você pode acompanhar e fazer o mesmo, beleza? Então bora agora, vou tirar isso aqui para não executar de novo o debugger. Então eu posso salvar e já ir aqui para começar, né, a tarefa 2. Nessa tarefa 2, eu tenho que criar uma função chamada números ímpares, que vai receber como parâmetro um parâmetro chamado limite, né? E essa função vai retornar todos os números ímpares devidamente separados por espaço. Então, a mesma ideia lá da tarefa anterior. Só que ela vai trazer até o limite dado, né, pelo valor que eu passei no parâmetro. Então, para exemplificar aqui, se eu chamar a função números ímpares com o limite de 9, ela vai retornar 1, 3, então vai retornar todos os números ímpares até o 9. Tá ok? Então, bora lá criar a função números ímpares. Então, function números ímpares, que vai receber o parâmetro limite, que a gente vai usar isso aqui para limitar, né? Então, abre e fecho chaves. E aqui, da mesma forma, eu preciso declarar uma variável intermediária, né, interna aqui, chamada números, que vai ser inicializada como vazio inicialmente. Vou usar o mesmo comando for. Então, vou colocar aqui contador igual a 0, ponto e vírgula. E o segredo aqui, eu posso fazer isso aqui. A condicional, né? Eu posso falar que contador vai continuar, né, dentro do laço de repetição, enquanto o contador for menor ou igual a limite,
que é o valor que eu passei aqui de forma dinâmica, né, como parâmetro. Então esse é o grande segredo dessa tarefa. Então contador menor ou igual ao limite, e aqui contador incrementando de 1 em 1 normalmente. Abro e fecho parêntese, e aqui dentro eu preciso avaliar se o número é ímpar ou não. Para isso, eu posso usar um comando do JavaScript, que é o módulo. Então, para exemplificar aqui, vou abrir o meu console, só para você ver. Então, o módulo, eu uso esse sinal aqui de percentual. Então, eu posso falar, por exemplo, 4, módulo 2, 0. Então, isso aqui seria como se fosse, né, a divisão de 4 por 2, né, me falando qual que é o resto. Então, o módulo ele define qual que é o resto de uma divisão. Então, se eu coloco aqui 5 módulo 2, veja que o resto é 1. Pois 5 por 2, né? Então seria 4, né? Com o restante de 1. Então, se eu mudar aqui, 6 por 2, o resto é 0, né? Porque 3 e 3 é igual a 6. Então, eu vou usar o módulo. Então, se eu quero saber que se o número é par ou não, eu uso o módulo de 2 aqui, né? Então, eu posso usar aqui, colocar 1. 1 é par ou ímpar? 1 é ímpar. Então, o 2 é par ou é ímpar? O 2 é par. O 3 é ímpar. O 4 é par. Então, eu posso considerar, né, que um número é ímpar se o módulo for, né, diferente de 0. Então, eu posso colocar aqui 55. Então, esse número é ímpar, tá vendo? Então, eu posso considerar, né, que um número é ímpar, né, no caso, se for diferente de 0 ou se for igual a 1, no caso aqui. Então, vamos considerar que é diferente de 0. Então, para isso, basta eu criar uma expressão lógica aqui. Diferente de 0. Então, esse número é ímpar? Sim. Então, true, esse número é ímpar. Número 3 é ímpar? Sim, número 3 é ímpar. Número 4 é ímpar? Não, número 4 não é ímpar. Então, é falso aqui. Então, essa é a expressão que a gente vai usar aqui para avaliar, né, e colocar dentro da variável números apenas os números ímpares. Então, eu posso copiar essa expressão aqui. E eu vou colocar aqui if, copiei e colei a expressão. Só que no caso do 4, né, não vai ser um número fixo. Eu vou substituir aqui por contador. E aqui dentro, aí sim, né, eu vou usar aquele mesmo comando lá que eu usei na tarefa anterior. Números recebe números, espaço, contador. E aqui fora do for, né, é importante que você fique atento que é fora do for, ele vai retornar números. Então, basicamente, é assim que se resolve essa tarefa. Posso clicar em salvar e veja que meu exercício, né, minha tarefa foi resolvida com sucesso. Bora agora para a tarefa 3, nosso último exercício desse projeto aqui. Nessa tarefa eu tenho que criar uma função chamada contagem regressiva. Essa função vai retornar todos os números, né, em ordem regressiva, de 100 a 0, devidamente separado por espaço. Então é bem parecido com os projetos, as tarefas anteriores. A diferença aqui é que eu vou usar um comando diferente do for. Eu vou usar o comando while. Daria para resolver também com o comando for. Então, ao invés de incrementar, né, aqui, igual eu faço aqui, com mais, eu poderia usar contador menos, menos. Então, ele vai decrementar. E ao invés de começar o contador com 0, né, o contador poderia começar com 100, por exemplo. Então, daria para fazer com o for também. Até desafio você a resolver nessa tarefa 3 com o for também. Mas no caso aqui eu vou mostrar usando o while, um outro comando, para você ficar mais por dentro, né, de como é esse comando while, que é um comando também bastante usado. Bora lá então criar a função contagem regressiva. Function contagem regressiva, não vai receber nenhum parâmetro.
E aqui dentro eu vou declarar, né, o contador. Agora eu vou declarar não apenas números, né, mas eu vou declarar a variável que vai ser responsável pela contagem, né, o iterator aqui. E nesse caso, ele vai iniciar com 100, ao invés de iniciar com 0, porque eu quero de 100 a 0. Vou declarar a variável números aqui também, vai ser vazia. E aqui dentro eu posso usar o comando while, que é bem mais simples que o comando for. Então, while, então enquanto, né, o contador ele for maior ou igual a 0, porque é regressiva, né, a contagem. Então, enquanto ele for maior ou igual a 0, ele vai fazer o quê? Ele vai incrementar essa variável que foi iniciada de forma vazia aqui, né? Então, basicamente é aquele mesmo comando aqui que eu vou incrementar, né, para eu poder retornar da minha função. E aqui eu preciso ficar atento em diminuir esse contador aqui, porque no for, né, já está tudo aqui, incluído numa única linha. Eu já inicializo o contador, eu já tenho aqui a condicional e eu já tenho aqui uma forma de decrementar ou incrementar esse contador. Então, nesse caso aqui, no while, eu preciso colocar esse comando, né, esse incrementador ou decrementador aqui dentro. Então, eu tenho que colocar aqui, contador recebe contador menos 1, ou melhor, né, mais simples, contador menos menos, que ele vai decrementar a cada novo laço de repetição. Ele vai decrementar esse número, né, do contador, então ele vai começar com 100, a cada laço ele vai diminuir 1. Então 100, 99, 98 e assim por diante. Então é isso. Esse exercício é bem simples, é bem parecido com os anteriores, a diferença é que eu estou usando o while. Vou retornar aqui, salvar e veja que agora as nossas 3 tarefas estão concluídas.